Senhor, estamos aqui mais um dia na sua presença, Deus, hoje para a gente estudar o capítulo 22 de Provérbios. Já estamos aí há 22 dias lendo esse livro, aprendendo, tomando repreensão do que é certo, do que é errado. Mas acredito que tem sido um momento muito bom, um momento de reflexão, de aprendizado, de como que a gente consegue colocar todo esse ensinamento na nossa vida. Então, antes da gente iniciar nossa leitura, hoje sexta-feira, estamos aí encaminhando para o nosso final de semana, para começar nosso dia da melhor maneira. A gente vai orar, orar para pedir a presença do Espírito Santo, pedir para que Deus nos direcione, para que a gente tenha entendimento. Então, vamos fechar nossos olhos, respirar fundo. Agradecer a Deus por essa manhã. Esse tempo de oração aqui ele é muito importante, né? Mas também é muito importante a gente fazer isso em particular, né? Na verdade, particular, você e Deus é mais importante até, né? Então, que a gente cultive esse hábito na nossa vida. Obrigada, Senhor Jesus, por essa manhã, por tudo que o Senhor tem preparado, por tudo que o Senhor tem mostrado. Nossa oração é para que o Senhor venha nos conduzir conforme a tua vontade, né? Conforme o teu querer. Queremos te adorar pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, fiel, amoroso, justo, misericordioso. Obrigada por nos permitir conhecer o Senhor. É um privilégio poder conversar contigo, ler a tua palavra, meditar no texto, saber que aquilo é verdade, né? Que a tua palavra, ela não erra, ela não volta atrás. Então, às vezes é difícil, né, a gente ser repreendido, a gente olhar para aquilo e ver, olha, Deus está me direcionando para o que é certo. E tem acontecido muito isso na minha vida. Vários pontos que às vezes eu não tinha clareza do que era, de como conduzir, o Senhor vem repreendendo. Então, é um privilégio, porém tem essa responsabilidade, né, de saber que tudo que a gente planta, né, tudo que a gente tem uma ação, a gente vai ter uma consequência disso, né. Então, isso me enche de esperança, né? Sabendo que Ele nos mostra esse é o certo e esse é o errado, né? E se eu fizer pelo caminho certo, eu vou ter paz, prosperidade, né? Então, que a gente possa descansar na verdade, que é a salvação, né? Que a gente possa crescer em intimidade e comunhão contigo. Eu coloco a vida de todas as pessoas que estão aqui participando, que estão ouvindo essa leitura diante do Senhor, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações de maneira profunda, que o Senhor possa nos ensinar, nos guiar, conduzir o chamado que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos dê paciência, sabedoria, discernimento, entendimento para que a gente possa fazer a tua vontade, né, de maneira perfeita. O Senhor é bom, é fiel, e creio, Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem feito e ainda fará muita diferença em nossa vida de maneira profunda e poderosa. Então, nos ensine a colocar tudo em prática, o que a gente vai aprender no dia de hoje, que o Senhor nos mostre o que a gente está errando e o que a gente precisa deixar de fazer ou começar a fazer. Então, que hoje seja uma manhã de revelação no mais profundo do nosso ser e da nossa alma. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Versículo 1. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar boa estima vale mais que a prata e o ouro, né? Então é de ser corretas, né? Sem fazer as coisas. A reputação o que é, né? Pensar no que as pessoas vão falar de você, então fazer as coisas corretas. Mas a boa reputação aqui é perante Deus, né? Não perante os outros. Não importa o que os outros pensam de você, mas sim que Deus conhece do seu coração. Então isso vale muito mais do que riquezas. Desfruta boa estima, vale mais que a prata e o ouro. Versículo 2, o rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Então, para a gente não desprezar ninguém, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Versículo 3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. Então,
a prudência e o bom senso, acho que estava lá também nos primeiros versículos, né? Falando que ajuda a gente a perceber o perigo e evitar. Então, quando a gente está em Cristo, quando a gente conhece a palavra, ele vai nos dar sabedoria para evitar o mal, né? Tanto espiritualmente, que a gente sente, sabe? Quando você sente que não vai dar certo aquilo, ou aquele lugar que não está num lugar bom, ou, né, através do nosso espírito sentindo, ou baseado no próprio entendimento da Bíblia. Né? Então você vai ler o que é certo e errado, né? Você vai olhar para aquilo e você vai ver, tipo, não faz sentido, né? Isso aqui. Isso não vai ao encontro do que Deus quer para minha vida. Então, no próprio entendimento que Deus, né, nos dá para as determinadas situações. Agora que ele fala, mas o ingênuo segue adiante e sofre as consequências. Agora, quem é inexperiente, quem não busca esse relacionamento com Deus, quem não busca esse conhecimento, não vai saber o que é certo e errado, vai agir muitas vezes com a emoção, né, com a empolgação, e vai acabar quebrando a cara, que é a consequência dos atos errados, né, é a destruição, né, é a ansiedade, é a depressão, é sentimentos que não vão em conta do que Deus quer para nossa vida. Versículo 4, a recompensa do humilde e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, a humildade, ela é vista como uma atitude de submissão a Deus, né? Reconhecendo que tudo vem dele. Então, ontem fiz a prova, passei, graças a Deus, deu tudo certo, mas graças a ele, né, que me deu capacidade, que me deu tranquilidade. Então, a gente não pode colocar porque eu sou boa, porque eu sou aquilo, lógico, a gente faz a nossa parte, mas reconhecendo que tudo vem dele, né? Então, a humildade não é apenas a ausência do orgulho, mas uma postura, né, de reverência e abertura para que a gente possa aprender e crescer espiritualmente. Então, pessoas humildes, elas tendem a construir relacionamentos saudáveis, né? Evita conflito. Então, se você tem humildade, que aí depois ele traz riqueza, honra e vida, né? Se tem humildade, não tem problema em ter riqueza, porque quem é humilde vai saber administrar, né? A honra é uma consequência disso, então a riqueza ela pode ser entendida tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, Deus promete suprir as necessidades daqueles que vivem com humildade e temor. A humildade e o temor levam ao respeito e à valorização das pessoas, que é a honra. Né? E isso inclui a vida, né? Que é a longevidade, qualidade de vida, paz interior, alegria e comunhão com Deus. Então, a recompensa da humildade é riqueza, honra e vida. Né? No caminho do perverso há espinho e armadilha. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Né? Então, proteger a própria vida significa não apenas a segurança física, mas também a segurança espiritual, a segurança emocional, a segurança moral. Manter-se longe, né, é uma decisão consciente para evitar influências ruins. Então, acho que isso que é o mais desafiador, né? Essas armadilhas, em primeiro momento, parece que é algo bom. E aí, aquilo ali vai te trazer uma consequência. Então, às vezes, a gente tem que cuidar para não ceder a comportamentos, né, que ferem ou desobedecem o princípio de Deus. Né? Refletir antes de agir, considerando que tudo tem uma consequência no longo prazo. Então, às vezes, hoje, agora é legal, prazeroso, mas e no longo prazo isso? Né? As pessoas que você se envolve, as situações, os lugares, que às vezes pode levar você a escolhas erradas, amizades, ambientes que às vezes vai te conduzir para um caminho que não é bom. Então, a gente precisa estar em lugares que fortaleçam a nossa fé e nosso caráter. Então, pedir sabedoria, né, para que Deus ele nos ajude, né, nos dê direção para identificar todos os espinhos e armadilhas, né, que a gente tem aqui ao longo da nossa vida, no nosso processo. Versículo 6, instrua a criança no caminho em que deve andar, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Então, o papel crucial da educação, a gente já falou também em outros capítulos, é a orientação durante a infância. Aqui é um princípio, né? Não é uma promessa, não tá, ó, você vai ensinar e ela nunca vai desviar, não.
tá falando, ó, nós temos que instruir a criança para ela entender e viver aquilo. Então, princípios morais, espirituais, éticos, ensinados pela palavra de Deus. Então, quando a gente ensina a criança pelo caminho certo, né, não só com palavras, mas pelo exemplo, ela vai criar essa base sólida, né? E não tem como, vai estar dentro dela, ela vai saber o que é certo e errado. Então, isso vai permanecer ao longo da vida dela, né? Então, esses valores, se eles são bem plantados no coração dessa criança, com você ensinando, mas principalmente com você agindo da maneira correta, ela tende a guiar essas decisões e comportamentos dessa criança na vida adulta. Né? Então, não significa que ela nunca vai cometer erros, mas que a base sólida dela para trazê-la de volta para o caminho correto foi criada. Né? Versículo 7, o rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, a respeito até de financeiro mesmo, né? De novo ele falando do fiador, né? De emprestar dinheiro, enfim. Mas o que ele está querendo dizer? Quando você pega dinheiro emprestado para investir em algo, para crescer um negócio, tá tudo bem, porque você está usando aquilo para prosperar ainda mais. Qual que é o problema? Quando a gente se coloca em dívida, né? Por exemplo, os juros do cheque especial, não pagar o cartão e ficar no cartão rotativo. Você concorda que às vezes você só vai pagando juros e aquilo não acaba? Então, muita gente paga os juros do limite de cheque especial e fala, gente, mas nunca acaba essa dívida porque aquele montante que você paga é os juros, não tá abatendo. Então, querendo ou não, você se torna escravo. Então, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, tem que tomar muito cuidado, se organizar para não fazer dívidas, não pagar juros altos, para que a gente não vire escravo do dinheiro. Versículo 8, quem semeia injustiça, colhe a calamidade. O castigo de sua ira será completo. Então, se você faz injustiça, você vai colher isso. Né? Versículo 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, o generoso, ele prospera. Não há como prosperar se não houver generosidade. A gente precisa transbordar. Né? Deus, ele vai colocar recursos na nossa vida, para nós, para nossa família, né, para que a gente viva bem, e a gente precisa transbordar isso na vida das pessoas à nossa volta. Versículo 10, quem se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Então, quem se manda embora o zombador, ficar atento às pessoas ou atitudes que frequentemente geram brigas, sabe, gera conflito, cria um clima de tensão. Sempre tem alguém ali que você fala, se essa pessoa tá ali, já dá até um negócio que ela vai criar confusão. Então, às vezes a gente precisa remover essas influências da nossa vida para que a gente possa restaurar a paz, a harmonia em qualquer ambiente, né? Então, cultivar relacionamentos saudáveis, isso protege o nosso bem-estar emocional e espiritual. E se às vezes essa pessoa que ele fala como zombador está dentro da sua casa, às vezes é um marido, é um filho, não tem como daí a gente remover as influências negativas, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ser exemplo, orar por essa pessoa. A oração de um pai, de uma mãe, de uma mulher, né? Para o marido, do marido, uma mulher, é maravilhoso. Então, se essa pessoa não é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, remover influências negativas. Agora, se são eles, é orar por essas pessoas, né? Versículo 11, quem ama a pureza de coração se expressa com elegância, será amigo do rei. Então, cultivar um caráter íntegro, né? Um coração puro, ter sabedoria na comunicação, isso abre portas e cria um relacionamento significativo. Então, será amigo do rei, quer dizer que você agir de maneira correta, cultivar um caráter íntegro com sabedoria, isso vai abrir portas e criar relacionamentos que possam ser significativos e te auxiliar, né, no seu processo. Versículo 12, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra a palavra dos infiéis. Então, os olhos do Senhor protegem o conhecimento, frustra a palavra dos infiéis. Então, ele vai frustrar aqueles, né, os objetivos, o que a gente busca se não estiver alinhado com a vontade dele. Então, se estiver alinhado com a vontade dele, né, ele vai nos proteger.
O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Aqui, ó. Olha o preguiçoso. Ele tratou, ó, acho que não teve nenhum provérbio que ele não trouxe sobre o preguiçoso. Ele fala da incoerência que o preguiçoso dá para não fazer nada. Sabe a desculpa que a gente dá para não fazer o que precisa ser feito? Então ele fala, ó, tem um leão lá fora, serei morto na rua, então não vou sair pra rua. Então a Bíblia ela pega no pé do preguiçoso, incoerência, né? As coisas que o preguiçoso fala para não ter que fazer nada. Versículo 14. A conversa da estranha é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então fala aqui da advertência contra os perigos da tentação sexual, né? Do engano, que pode parecer atraente, mas leva à destruição. Então, ceder às tentações, né, que compromete a nossa integridade moral e espiritual. Versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. De novo falando sobre a disciplina com a criança. Todo ser humano, gente, ele nasce inclinado para o mal. A gente é pecador. Então, o ser humano é assim. E a vara, ela simboliza uma correção, é uma instrução amorosa. Não se trata de uma punição física, né, mas de medidas firmes e consistentes para ensinar o que é certo e errado. Então, a disciplina, ela é uma ferramenta para que a gente possa orientar a criança, né, ajudando a moldar o caráter. Então, assim como Deus nos disciplina, né, para o nosso bem, os pais, eles são chamados a corrigir os filhos em amor, para que eles tenham uma vida justa, responsável. Então, a disciplina, ela deve ser equilibrada, firme, mas também com amor e compreensão. E às vezes até quando a criança tiver um pouquinho mais de entendimento, falar para ela que nós temos essa tendência em ser mal, em ser pecador. Então é uma luta que a gente tem mesmo, não é uma coisa que a criança, você não precisa ensinar ela a coisa errada, isso ela já vai aprender. O que a gente precisa ensinar o caminho correto, que é isso que é o desafiador. Então, vou ensinar para que ela já saiba as coisas erradas. Não, as coisas erradas ela já vai aprender já, né? Versículo 16, a verdadeira prosperidade. Versículo 16, tanto quem oprime a pobreza para se enriquecer, quanto quem dá presentes ao rico, ambos empobrecerão. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer, quanto quem dá presentes ao rico, né? Então, não adianta ficar oprimindo e nem querendo tratar bem as pessoas. A gente precisa sempre tratar as pessoas com dignidade e respeito, sem buscar vantagem, né? À custa dos outros que estão mais vulneráveis. Então, a prosperidade, ela vem de agir com justiça, generosidade e compaixão. E aí ele traz aqui, para quem tá acompanhando ao vivo, 30 ditados dos sábios, tá na Bíblia. Então, esses versículos que colocam essas numerações não tinha antes. Isso foi criado para nos ajudar na leitura. E esses ditados também. Então, ele separa. Ditado 1 é do versículo 17 ao versículo 21. Eu vou ler do 17 ao 21. E aí a gente, em vez de ler um por um, ele traz, se eu não me engano, são 30 ditados. Tá? Agora a gente não vai ler de versículo por versículo. A gente vai ler um montante e depois falar sobre eles. Então, ditado 1. Versículo 17 ao 21. Incline o ouvido e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino, pois será agradável guardá-los no seu íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você deposite sua confiança no Senhor. Hoje eu os ensino a você, sim, a você mesmo. Já não escrevi a você 30 ditados em conselhos e conhecimentos para ensinar-lhes a ser honesto e a falar a verdade, a fim de que você responda com a verdade a quem perguntar? Então, incline o ouvido e ouça o ditado, aplique no seu coração. Então, guardar esses ditados no nosso coração, né? Vai ser uma satisfação guardar ele no nosso íntimo, ter ele na ponta da língua para a gente passar adiante. Então, para a gente levar a palavra, né? E a gente confiar no Senhor. Então, guardar isso no nosso coração, né? Ter isso na nossa ponta da língua, para a gente passar adiante, confiar em Deus. Então, quando a gente aprende, né, a ter sabedoria, a gente responde com a verdade. Então, você não tem dúvida do que é certo e errado, você tem convicção. Então, Provérbios, ele nos dá certeza. Quando a gente vai falar isso, né, passar isso adiante,
Então, a gente vai falar, olha, tá escrito isso daqui na Bíblia. Com convicção, não tenho dúvida do que eu tô falando. Acho que se você fizer isso, vai dar certo. Ou se você fizer aquilo. Não, na Bíblia tá escrito assim. Então, se você pegar esse princípio e aplicar, a consequência dela ela vai ser boa. Né? Então, já não escrevi 30 ditados em conselhos e conhecimento para ensinar a ser honesto, falar a verdade. Então, ele tá nos ensinando o que é certo. E as consequências, né, de ser certo ou não. Ditado 2, versículo 22 a 23. Não explore os pobres para serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida os que despojarem. Então, se a gente faz o mal acaba voltando para nós. Então, não oprimir os necessitados, tratar as pessoas com igualdade, o Senhor vai ser advogado. Ditado 3, versículo 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, isso daqui não tem nem, tá tudo aqui claro. Ó. Se andar com quem tem mau humor e se ira, você vai acabar imitando essa conduta. A gente é a média das pessoas que a gente convive. Ditado 4, versículo 26 e 27. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, se empenham com outros e se tornam fiadores de dívidas. Porque se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? E novamente ele falando sobre não ser fiador. Né? Você pode correr o risco de perder o que você tem por conta dos outros. Ditado 5, versículo 28. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades que foram estabelecidos por seus antepassados. Então, a importância de respeitar as leis que foram estabelecidas, né? Então, a preservação da ética, dos valores, da integridade, então, que é estabelecido para a gente não limitar isso. E ditado 6, versículo 29, você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis e não se apresentará diante de gente desconhecida. Então, alguém habilidoso em seu trabalho, ele se apresentará diante dos reis. Então, você já observou a pessoa que ela é sempre diligente, ela é boa naquilo que ela faz? Ela sempre quer melhorar naquilo que ela faz o trabalho dela com zelo. Então, o que o versículo está trazendo? A importância da gente fazer o nosso trabalho com excelência. A pessoa que ela é cuidadosa, que ela é comprometida, que ela é ética em suas tarefas, ela vai ser notada, não tem como. Não apenas pelos outros, mas por aqueles que estão em posição de autoridade, né? Então a diligência ela vai levar ao sucesso, ao reconhecimento, levando a pessoa em posições de honra e prestígio. E lembrando, né, do que a gente trouxe aqui a respeito da humildade, sabendo que tudo que a gente tem vem dele, né? Então, encerramos o capítulo 22, né? Ele vem falando para tratar a gente de maneira igual, não desprezar as pessoas, agir com prudência e bom senso, né? Ter humildade, entendendo que tudo vem de Deus, né? Da gente, a respeito da educação das crianças, ser exemplo, mas também trazer a disciplina, que isso é uma forma de amor, então educá-las, né? Deixá-las ali sabendo o que é o correto ou não, isso vai trazer um resultado para ela na vida futura. Quem é generoso vai prosperar, não tem como você prosperar se você não for generosa. Cuidar com as pessoas que geram conflitos e brigas, né? Às vezes não estar remover essas influências, se for da nossa família, a gente precisa orar por elas, mas a ambiência ela vai moldar muito o nosso caráter. E guardar, né, esses ditados e esse ensinamento no nosso coração, porque a gente vai ter convicção, né, do que é certo, do que é errado, para quando a gente for passar isso à frente, principalmente para a gente aplicar na nossa vida. É isso, gente. Quantos ensinamentos. Ele vem reforçando muita coisa, do preguiçoso, do fiador, do adultério, né? A gente se colocar em lugares, não dá brecha para que as coisas aconteçam, da disciplina da criança. E aí ele vem reforçando tudo aquilo que ele já havia falado, né? Mas sempre com algo novo. Então vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer por mais essa leitura. Senhor Deus, obrigada. Obrigada por mais um dia de leitura. Sabemos que o Senhor vai nos direcionando em várias áreas, né? E que o Senhor nos dê entendimento daquilo que nos chamou a atenção. Que às vezes tem algum ponto específico que você fala, isso daqui tocou no coração, isso é para mim. Eu já até grifei aqui nas minhas anotações o que é para mim.
que é algo que eu preciso trabalhar. Então, a gente precisa reconhecer o que está falhando, a gente precisa conversar com Deus de maneira honesta, porque ele sabe de tudo, ele está presente, conhece nosso pensamento, ele está presente em todos os lugares, então a gente precisa reconhecer onde a gente está falhando, para que haja mudança. Então, que o Senhor traga discernimento do que é correto e justo, né? E como a gente aplica isso na nossa vida, que a gente possa gravar tudo isso no nosso coração, colocar em prática, porque a gente sabe que a consequência ela vai ser boa, né? Então, se a gente sentir algum incômodo, que o Senhor nos capacite para colocar isso em prática, mudar nossas atitudes, transformar o nosso entendimento, mente, coração, que a gente possa ser bênção na vida das pessoas e que outras pessoas venham conhecer o Senhor através de nós. Então, Senhor, muito obrigada por essa sexta-feira, muito obrigada pela nossa vida, pela vida da nossa família, pelo nosso lar, alimento, né, por ter a possibilidade de ouvir, enxergar, falar. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos orar pelas pessoas da nossa família, Deus, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre todos eles, Deus. Que o Senhor os guarde, os proteja, que a gente consiga ser base, né, que ser exemplo, que dentro da nossa família a gente sirva como um instrumento de mudança, né? De mostrar o quanto Deus é maravilhoso e nos guia, e que se a gente seguir a palavra dele, a gente vai ter consequências boas na nossa vida. Queremos orar por todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que precisam de uma cura física, emocional, pessoas que estão ansiosas, depressivas. Deus, que o Senhor trabalhe no coração delas, que elas busquem mais em Ti, que elas busquem também, às vezes, uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda de um profissional para que saiam dessa situação. Então, que o Senhor possa colocar sua mão poderosa sobre todas essas pessoas que precisam de Ti. E agora a gente vai orar por nós, né? Então, Senhor Deus, pedimos pela nossa vida, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que hoje, o nosso dia, a nossa sexta-feira, ela seja abençoada, que os Teus anjos estejam nos guardando por todos os lugares que a gente chega, que a gente saia, que tudo que saia da nossa boca produza graça, que a gente declara que a nossa família, Deus, ela vai estar protegida, que a gente vai viver o melhor que o Senhor preparou para nós. Deus, que o Senhor nos dê saúde física, emocional, entusiasmo, vigor. Que o Senhor nos dê ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Declaramos que os nossos recursos, eles são abundantes e abençoados. E que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Que a gente prospere e que a gente transborde isso na vida das pessoas. Que os nossos recursos, eles ajudem a contribuir com os projetos de Deus nessa terra. Declaramos que viveremos o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado e nos vemos amanhã.